Muito bem, turma, já estamos de volta para mais uma aula neste nosso curso chamado Gramática para Passar, aqui com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E conforme já havíamos estudado no bloco anterior, agora continuamos no estudo da partícula C. Sim, e tem muita coisa. E eu já espero que você tenha aí decorado a trilha do sucesso, a ordem do sucesso na tela. Que ordem é essa, professor? Que eu tô por fora? Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Você vai olhar para o si e vai perguntar se o si é o quê? Professor, pronome ou conjunção? Isso. E aí, professor? Vi que é pronome. Então, você vai fazer algumas perguntas. Quais? Você vai perguntar se ele é índice de indeterminação do sujeito. Professor, não é. Então, você pergunta se ele é PA. Professor, não é. Então, você pergunta se ele é PIV. Professor, não é. Então, você pergunta se ele é pronome reflexivo. Professor, não é. Então, você vai perguntar se ele é partícula de realce ou partícula expletiva. Lembra que isso aqui é a ordem do sucesso, né? Então, é isso daí que você vai fazer. Ordem do sucesso. É a trilha do sucesso. Legal? Então, vamos lá. Número 1 aí, ó. Vamos fazer as frases aí. Já trouxe as frases aqui digitadas para você para ganhar tempo, tá? Só para ganhar tempo mesmo e poder analisar várias frases. Não se pode calcular o prejuízo ético vivido nos últimos dias. Bom, cadê o verbo? Pode calcular, que é uma... Ó, fique atento à locução verbal. Pode calcular. E aí, esse se aqui é pronome ou conjunção? Pronome. Pronome, turma. Pronome, tá? Ligado ao verbo, ó, não se pode. Ah, professor, não se pode. Depois a gente vai estudar aí a colocação pronominal. Depois eu falo sobre essa colocação do se no meio da locução verbal, depois da locução verbal, tá? Eu vou comentar isso mais à frente. Legal. E aí eu preciso saber a função desse se. Olhei para o verbo, que é uma locução verbal, e vai atrás de quem? Do sujeito. Então você vai me perguntar, quem é que não pode calcular o prejuízo ético? Quem é que não pode calcular? Não sei, professor. Alguém. Então você não achou o sujeito. Não achou. Você não sabe quem é que pode calcular, não achou o sujeito. Tá. E aí, turma? Legal, não achou o sujeito. Se você não achou o sujeito, o se é o quê? É índice ou é PA? Ou é um é outro. Então você vai olhar para o verbo agora. Quem calcula, calcula alguma coisa. Ó. Calcular o quê? Calcular o quê? Significou que o verbo aqui, ó, é VTD. O prejuízo ético vivido nos últimos dias, né? Esse prejuízo ético vivido é o objeto direto. Não pode calcular o quê? Professor, e nos últimos dias, o que é? Nos últimos dias, turma, nos últimos dias é só um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Tá. Legal. Quando você acrescenta o se junto a um VTD, o que aconteceu com o OD? O OD virou sujeito, porque você habilita o objeto direto a ser sujeito e o se nós chamaremos de PA, chamaremos de partícula apaciguadora. Então, ó, não se pode calcular o prejuízo ético, quer dizer, o prejuízo ético não pode ser calculado. Professor, e esse não aí, é um advérbio? Mas isso aqui é um advérbio, isso aqui é um fator de atração, tá? Advérbios são fatores de atração. Mas deixa isso para a aula de colocação pronominal, tudo bem? Vamos lá para a próxima frase, que diz assim. Poder-se-á reduzir a participação de aliados políticos. Cadê o verbo? Professor, poderá reduzir. Isso, poderá reduzir. Quem pode reduzir? Quem vai? Na verdade, eu quero saber qual a função do se, né? Então, esse se aqui é o quê? Pronome ou conjunção? Pronome, ó. Guarde bem essa informação que eu já contei para você. Quando esse se ele está conectado ao verbo é pronome. Pronome, tá? Não tem como ser conjunção. Conjunção vai introduzir a oração. Então, não tem como ser conjunção, é pronome. Então, ó, poder-se-á reduzir a participação. Pronome. Então, eu olhei para o se que é pronome e vou atrás de quem? Eu vou atrás do sujeito. Lá na tela. Vamos lá. Quem é que pode reduzir essa participação? Eu não sei, professor. Alguém pode reduzir. Eu não sei quem, tá vendo? Não achou o sujeito. Não achou o sujeito. Tá. E aí, quem reduz? Reduz alguma coisa, ó. Reduz o
o quê? A participação de aliados políticos, que é o objeto direto, ó. Uma locução verbal aí que é VTD. E quando você insere o se junto ao VTD, você habilita o objeto direto a ser o quê? Você vai habilitar o objeto direto a se tornar o seu sujeito, porque esse se é chamado de PA. É chamado de partícula passivadora. Pronto. PA. Olha que questão fácil. É treino, é prática. Está vendo? Vamos aqui a mais uma frase. Ó. Vão se acendendo lamparinas e lampiões. Cadê o verbo? Professor, vão acendendo. Tá aí o seu verbo, vão acendendo. Quem é que vão acendendo? Não sei. Eu já sei que esse se é pronome, correto? Agora, eu sei quem é que vão acendendo? Não sei, professor, não faço nem ideia quem é que vão acendendo essas lamparinas e lampiões. Certo. Mas quem acende, acende alguma coisa, ó. Vão acendendo o quê? Né? O que que vão acendendo? Lamparinas e lampiões, que é o objeto direto. E o verbo aqui é VTD. Turma, quando eu insiro a partícula C junto ao VTD, você habilita o OD a se tornar o seu sujeito. E esse se chamaremos de PA, partícula passivadora, tá vendo? Então acrescentou o se junto a um verbo transitivo direto, você habilita o objeto direto a se tornar sujeito. Ah, professor. Tá vendo? Você sempre vai procurar lá. Você vai procurar olhar para o verbo. Essa é a intenção. É olhar para o verbo e procurar saber se ele é índice ou se ele é PA. Ou ele é um ou ele é outro. Né? Então você pergunta, pode ser índice? Pode ser índice. Só que o verbo é VTD. Então não tem como ser índice. Por quê? Porque o índice acontece com quais verbos? Um índice de indeterminação do sujeito é com verbo transitivo indireto, intransitivo ou com verbo de ligação. Já a PA, partícula passivadora, acontece com o verbo VTD ou VTDI. Na verdade, eu preciso do VTD. Eu preciso do D, do objeto direto. Então você viu aqui, ó. Vamos se acendendo lamparinas e lampiões. Olha só. Deve-se punir o administrador corrupto. Cadê o verbo? Vamos lá, você já é capaz. Cadê o verbo? Deve punir. Esse se é pronome? É pronome. Conectado aqui por meio de um hífen, é pronome. Agora olhe na tela, por favor, vai. Quem é que deve punir? Olha aqui, ó. Quem é que deve punir o administrador? Quem deve punir esse administrador? Professor, não faço ideia. Alguém. Perfeito, alguém vai punir. Tá, então esse se, eu já sei aí que esse se, ele é índice ou é PA, porque não sei quem é que vai punir. Mas quem pune alguém, ó. Punir quem nesse caso? Punir quem? Punir o administrador corrupto, que é o seu objeto direto. E turma, ao inserir o se junto a um VTD, você habilita o OD a virar o seu sujeito. Porque o se é uma PA. O se é partícula passivadora. Tá vendo? Ah, professor, mas assim é fácil demais aqui com o senhor. Não, calma, turma. Calma. Tenha calma. Tá? Você vai conseguir fazer isso sozinho. Digam amém? Amém, professor? Tá bom. Então vamos ali, ó. A mais uma. Disse assim: em fazendas, dorme-se ao ar livre. Aí vou olhar para o verbo. E já sei que esse se é pronome. Conectado com o hífenzinho é pronome. Quem é que dorme ao ar livre? Professor, não, claro que não. Para com isso. Em fazendas é uma circunstância. Em fazendas é um adjunto adverbial de lugar. Ah, professor, é verdade. Tá bom. Agora, em fazendas, dorme-se ao ar livre. Eu não sei quem é que dorme. Não sei quem é que dorme. Agora, o verbo dormir é verbo o quê? O verbo dormir é verbo intransitivo. Dormir é intransitivo. Ao ar livre é apenas um outro adjunto adverbial. Ah, professor, de lugar também, né? Isso, de lugar também. Legal. Agora, qual a função desse se? Esse se aqui já é índice de indeterminação do sujeito. Porque eu já entendi. Você vai seguir ali a trilha do sucesso. Você vai olhar para o se e vai perguntar: é pronome ou conjunção? É pronome, professor. Então você vai ver se ele é índice. Professor, não é não. Ah, então você vai perguntar se ele é PA. Ah, professor. E aí, o que eu faço?
Eu sempre vou ficar nessa dúvida ali, né? Índice ou PA, índice ou PA. Então você vai fazer o seguinte, vai olhar para o verbo atrás do sujeito. Quem é que dorme? Não sei. Não sei quem é que... Alguém dorme ao ar livre, eu não sei quem. Então, como eu não acho o sujeito, eu já posso afirmar para você que ou é índice ou é PA. Ou é um ou é outro. Não achei quem que dorme ao ar livre. Não sei lá. Alguém. Olha aqui. Quem é que vai punir o administrador? Eu não sei. Quem é que vai acender a lamparina, o lampião? Não sei. Então, como eu não sei quem é o sujeito, eu não consigo identificar, eu já afirmo, ou é índice ou é PA. Ou é um ou é outro. E aí você vai entrar nesta análise aqui. Porque veja na tela. Para ser índice tem que estar junto de quais verbos? VTI, VI ou VL. E para ser PA? VTD, VTDI. Sim. Então você tem que ter calma. Vá para o número 6. Se. Ô, professor, mas eu li CC. Não. Para com isso. CC é outra coisa. CC é outra coisa. A leitura que se faz é se. Se pretender a anulação, esta será irreversível. Nunca vi isso, professor. Se 2 vezes... e cai em prova, tá? Se pretender a anulação, esta será irreversível. Aí lembra daquele primeiro detalhe lá atrás? Que eu falava pra você? Tem que olhar pro si e perguntar se ele é pronome ou se ele é conjunção? Pois é. Esse primeiro si, ó. Tem 2 sis aqui, ó. Então esse primeiro si. Este primeiro si é pronome ou conjunção? O menino esperto fala assim, professor, é conjunção. Pronome não inicia a frase. Perfeito, tá vendo? O primeiro si é uma conjunção. Não dá pra falar que é pronome, porque pronome não inicia a frase. Então o primeiro si é conjunção. Na tela. Vamos lá. Tá, professor, eu sei que esse primeiro si é uma conjunção. Agora, que conjunção é esta? Não sei, vamos passar uma barra aqui, ó. Passar uma barrinha aqui. E faço a seguinte leitura. Será que no lugar desse si caberia a palavra caso? Tenta aí a palavra caso. Caso se pretenda a anulação, estas... professor, acho que cabe. Beleza. Então significou o seguinte, olha só. Significou que esse si aí, ó, esse primeiro si, nós chamaremos de conjunção condicional. Conjunção condicional, uma condição. Lembrando a você que para que haja condição tem que ter um valor hipotético. Sempre, para haver contextualmente uma condição, você tem que chegar a uma hipótese do tipo, olha, se não chover, iremos ao clube. Se não chover, iremos ao clube. Ou seja, pode ou não chover. Chover é uma hipótese, é uma condição. Pode ou não chover. Se não chover, iremos ao clube. Ou seja, na condição de não chover, iremos ao clube. Ah, professor, já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ó, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, se a alma não for pequena, é uma condição, ela pode ou não ser pequena, mas se a alma não for pequena, tudo valerá a pena. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, para que haja a condição, eu preciso identificar contextualmente um valor hipotético. E é o que eu percebo aqui, ó. Esta será irreversível em qual condição? Será irreversível, mas em qual condição? Caso não se pretenda a anulação. Então, o primeiro si é uma conjunção condicional. Agora eu preciso identificar a função do segundo si, por isso na tela. Agora olhe lá para o verbo. Eu já sei que o segundo si é pronome, certo? Segundo si, professor, é pronome. Então, vou olhar para o verbo aqui, ó. Já sei que esse cara é pronome. E aí você vai me responder, quem é que pretende a anulação? Professor, não faço nem ideia. Exatamente, você não consegue identificar quem é que vai pretender a anulação. E como você não acha o sujeito dentro do contexto, não dá para saber quem é o sujeito. Professor, não é possível saber quem é o sujeito do contexto. Então, o si é o quê? É índice ou é PA. Quem pretende alguma coisa. Pretender o quê? Pretender o quê, professor? Significando que pretender aqui é verbo BTD. É transitivo direto. E a anulação é o objeto direto. Então, veja bem. Se eu inserir o se
junto ao VTD, o OD vira o quê? Vira sujeito. E esse se é o quê? Esse se é PA. Ah, professor. Legal. Ah, e olha só. Veja bem, turma. Veja bem que isso aqui... Por isso que eu gosto de contextualizar as coisas, né? Nós podemos pensar lá na aula de raciocínio lógico também. É, professor? É. Vamos lá. Rapidamente. Você viu que esse aqui é uma PA, partícula passivadora, porque eu acrescentei o C junto a um VTD, o OD virou sujeito e já aprendeu. Tá vendo o se condicional? Você pode trabalhar com se então, lá na aula de raciocínio lógico, ó. Se pretender anulação, então esta será irreversível. Ó, se não chover, poderemos ir ao clube, não é? Se não chover, então poderemos ir ao clube. E aí eu provo que tem um valor condicional. Trabalha com se então, lá da aula de raciocínio lógico. Legal, né? Aprendi isso com os meus alunos no presencial. Se então. Ó, pensa no se então, no valor condicional. Continue na tela, tem muita coisa para ver ainda. Vamos lá. E aí, beleza, professor. Olha só, trouxe mais 3 frases aqui para analisarmos juntinhos. No Brasil, obedece-se a leis obsoletas. Ó, e a forma adequada de falar é obsoleta, como se tivesse um acento agudo nesse E, né? No caso, é. Professor, eu sempre falei obsoleta. É, pois é, então você sempre errou, porque a forma certa é falar obsoleta. Olhe bem. Obsoleta é a forma certa de falar, tá? Obsoleta. Tá certo que algumas palavras vão permitir uma dupla pronúncia. Por exemplo, obeso e posso falar obeso. É, obeso. É, você pode falar para alguém, falar para aquele seu amigo, aquela sua amiga e falar: nossa, mas como você está obeso. Ô, professor, é muito bruto falar isso para alguém, não vou falar. Não, mas é a forma, você pode falar. Obeso ou obeso. As duas construções estão corretas. Aí, neste caso, você opta. E nunca opta. Opta não. Você opta. 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 A língua portuguesa é interessante. Diga se não é. A língua portuguesa é interessantíssima. Enquanto isso, vou trazer uma curiosidade para você e você vá pensando aí e me responda depois. Pode me responder aí, até no nosso fórum de dúvidas. Qual é, por favor, o feminino para o substantivo composto peixe-boi? Diga para mim qual é o feminino para peixe-boi. Pensa aí, feminino para peixe-boi. Enquanto isso, volte à aula, tópico 7. Legal. No Brasil, obedece-se a leis obsoletas. Obsoletas. Legal. Eu quero saber a função desse se. Eu já sei que esse se é pronome, professor. Então vamos olhar para o verbo. Quem é que obedece? Sei lá, professor, alguém. Certo. No Brasil é o quê? No Brasil é adjunto adverbial. De lugar. Perfeito, professor. De lugar. Tá. Agora o verbo obedecer, eu já não sei quem é o sujeito. Então, esse se é índice ou PA. Aí quem é que obedece? Ah, e outra coisa. Isso aí vale... Vou deixar aqui com vermelho mesmo. Essa regra, né? Não só para obedecer, para o desobedecer também. É a mesma coisa, tá? A regência é a mesma. Obedecer ou desobedecer. E aí quem obedece ou quem desobedece, obedece a alguma coisa. Obedece a quê? Obedece a quê? Professor, mas é certo falar assim? Obedece-se a leis? É sim. É sim, é sim. O verbo aqui é VTI. Então, esse se, qual é a função dele? Ele é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o verbo é VTI, não achou o sujeito. Ah, professor, mas eu tô na dúvida ainda. Há leis? Turma, eu posso falar a leis ou eu posso falar as leis. Já vai deixando anotado aí, deixa aqui um IPC. O que é o IPC, professor? Importante para o concursando, importante para caramba, importante para cachorro, né? Que o artigo no plural, talvez eu já tenha falado isso durante o curso para você, né? O artigo no plural é opcional. Independente se é masculino ou se é feminino, o artigo no plural é opcional, tá? Então você pode colocar tanto no Brasil obedece-se a leis ou no Brasil obedece-se às leis. As duas construções estarão perfeitas. Tópico 8 aqui, ó. Vamos lá. Chega-se a qualquer lugar com humildade. Eu já sei que esse se é pronome.
Legal. Gostei do exemplo, hein, professor? É legal, é verdade. A qualquer lugar chegamos com humildade. Isso é fato, né? Agora, quem é que chega com humildade a qualquer lugar? Eu sei lá, não consigo identificar. Beleza. Não achou o sujeito. Então esse se é o quê? É índice ou PA. Ou é um ou é outro. Legal, professor. Agora o verbo chegar... Professor, mas quem chega, chega... Ah, turma. Já estudamos isso aqui antes. Professor, mas não é objeto indireto? Não é. Isso aqui é adjunta, adverbial de lugar. Professor, mas quem chega não chega a algum lugar? Sim, mas o verbo chegar é verbo intransitivo circunstancial. É um verbo circunstancial. É um verbo que exige um adjunto adverbial. Ah, professor. E com humildade? Com humildade é como ele chega. É um adjunto adverbial de modo. Ah, professor, é verdade. É o modo como chega. Isso. Então, esse se, qual a função dele? Esse se aqui, ó, é índice de indeterminação do sujeito. Mais uma vez, ó. Em muitas faculdades, é se exigente com regras. E eu quero saber a função do se. Eu já sei que o se é pronome, hein? Já sei que é pronome. Então, vou descobrir qual é a função dele. Eu vou seguir a trilha do sucesso. Legal, olhando para o verbo. Aí eu penso, quem é? Professor, primeiro que eu nunca vi esse negócio aí de S. Nunca ouvi nem falar. Não, você vai ver agora. Olha só. Em muitas faculdades é o quê? Em muitas faculdades é uma adjunta adverbial de ter lugar. Ah, professor. Seria o mesmo que falar assim, ó, turma, ó. Eu digo assim, ó. Em Brasília, S, em Brasília, S Felix. Ó. Em Brasília, S feliz. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. Em Brasília é uma circunstância de lugar, então em Brasília é um adjunto adverbial de lugar, correto? Agora, quem é feliz? Eu não sei quem é feliz. Alguém é feliz. Então eu já posso afirmar que esse se aqui é um pronome e que ele é índice ou EPA. Só que feliz é uma característica de um possível sujeito. Ligado por meio de um verbo. Então, ó, o é verbo de ligação e feliz é o quê? Feliz é predicativo do sujeito. Então significou que esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Aí tem que se lembrar que se é índice de determinação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Isso é regra. Isso é regra. Então cuidado. Agora número 9 aí. Em muitas faculdades é-se exigente com regras. Quem é exigente? Eu não sei, professor. Alguém. Isso, alguém é exigente. E exigente não seria característica de um possível sujeito ligado por meio de um verbo? É, professor. Então o verbo é de ligação. E exigente é predicativo do sujeito. E esse se aqui é o que, por favor? Esse se é índice. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Ah, professor. E eu quero saber mais. O que, professor? Qual é a função deste com regras? Qual é a função deste com regras? Qual a função desse com regras? Eu já estudei isso com você. E se você não acertar, você vai voltar nas aulas anteriores. Vai ter que voltar. Por favor. Com regras é o termo preposicionado? É, professor. Ligado a que palavra? Exigente. Legal, professor. Porque é exigente com alguma coisa. Certo. Qual a classe gramatical da palavra exigente? Exigente é adjetivo. Ah, professor, professor, não acredito que eu errei. Pois é, tá vendo? Por isso que tem que revisar. Com regras, é um termo preposicional ligado ao adjetivo exigente, então eu tenho o quê? É verdade, professor. Complemento nominal. Tá vendo? Tem que treinar, tem que praticar, é complemento do nome. Algo que eu já trabalhei com você, algo que eu já te ensinei aqui no passado. Então você vai voltar e você vai revisar. Aquela aula de complemento nominal, adjunta de nominal, eu preciso que você estude novamente, que você assista novamente quantas vezes forem necessárias. É importante, tá? Então observe que aqui neste último quadro, eu mostrei para você o se como índice de indeterminação do sujeito, olha só, junto a verbo transitivo indireto, intransitivo, ou junto ao verbo de ligação. E até mostrei um exemplo aqui, ó, em Brasília, S feliz. Por quê? Porque a PA, a partícula passivadora, ela ocorre com o verbo VTD ou VTDI. Já o índice de indeterminação do sujeito ocorre com quem? Com o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação.
Estamos entendidos? Por gentileza, faça um gesto positivo. Por favor. Ah, e eu não me esqueci. Não me esqueci. Qual é mesmo o feminino? Isso para podermos concluir a nossa aula, né? Concluir o bloco de agora. Qual é o feminino mesmo de peixe-boi? Professor, peixe-vaca, né? Peixe-boi, peixe-vaca. Não é mesmo? O feminino para peixe-boi, e por isso que vão ficar chateadas comigo, talvez, hein? O feminino para peixe-boi é peixe-mulher. Por isso que acabou fazendo a analogia, chamando algumas mulheres por aí de vaca. Acabou falando, né? Porque o feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Curioso, né? A língua portuguesa, ela é rica. A nossa língua portuguesa, a nossa língua pátria é uma língua muito rica e muito gostosa de ser estudada. Por isso, eu aguardo você no nosso próximo bloco. No próximo bloco, para continuarmos a estudar as funções da partícula C. Não sai daí, venha comigo. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.